pessoas. Então, a gente está aqui agora no século passado, ali por volta da década de 40, da década de 50, onde se sugeriu, então, pela primeira vez, que o DNA era responsável pela vida, pela hereditariedade. Bom, o que se sabia do DNA na época? Primeira das questões que se sabia a respeito dele. Ele era composto, ele era e é composto por 4 nucleotídeos diferentes: adenina, citosina, timina e guanina. É muito louco pensar, mas na verdade toda a vida que a gente conhece, seja a vida humana ou a vida das bactérias, a vida do passarinho, do papagaio, do rato, do cachorro, de tudo que a gente conhece é sempre composto desses 4 nucleotídeos diferentes. O que diferencia a gente do arroz, do feijão, do alface, do cachorro, do gato, é basicamente uma combinação diferente entre esses 4 carinhas aqui. Bem, quem são eles? Os nomezinhos acabei de falar: adenina, guanina, timina e citosina. Por que essa figurinha do livro aí do Ribeiro, que é aquele que está lá no Moodle para vocês, ela está dividida em 2 pedaços? Porque a gente divide esses 4 nucleotídeos em 2 subcategorias. As pirimidinas, ou os nucleotídeos pirimidínicos, depende do livro que vocês forem ler, tá? E as purinas, ou as bases purínicas, certo? Purina e pirimidina. Tá? Então, 2 categorias: purinas e pirimidinas. Dentro das purinas, adenina e a guanina. Dentro das pirimidinas, citosina e timina. Gente, por quê? Como nós vamos ver, cada um dos nucleotídeos eles podem ser subdivididos em 3 pedacinhos menores. Um nucleotídeo, tá aqui, ó, um nucleotídeo inteiro, ele sempre vai ter um fosfato, tá aqui bonitinho o fosfato, sempre vai ter um açúcar. No caso do DNA, esse açúcar vai ser uma desoxirribose ou uma pentose, tá aqui ele bonitinho. E o outro pedacinho que constitui um nucleotídeo são as bases nitrogenadas. Então, gente, se eu pedisse para vocês aquele jogo dos 7 erros, o que tem de comum nos 4 nucleotídeos e o que tem de diferente, vocês basicamente iam gastar 1 minuto aqui para chegar na conclusão que todo nucleotídeo tem um fosfato, todo nucleotídeo tem uma pentose, todo nucleotídeo tem uma base nitrogenada e que as bases nitrogenadas dos nucleotídeos são diferentes. Tá até com corzinha diferente aqui, a timina amarela, a citosina laranja, a adenina azul e a guanina verde. Então, existem 4 tipos de nucleotídeos diferentes, porque nós temos 4 ligações químicas diferentes aqui nas bases nitrogenadas, certo? É isso que diferencia eles. Se a gente quisesse criar um 5º nucleotídeo no laboratório, e isso até na teoria seria possível, a gente teria que basicamente alterar alguma ligação aqui. Vamos tirar a amina, vamos tirar o oxigênio, vamos tirar o nitrogênio, vamos fazer alguma outra coisa aqui e criar algo diferente em laboratório. Tá? Seria um 5º nucleotídeo diferente. Então, para vocês não se confundirem no futuro, o DNA ele é sempre constituído de nucleotídeos. O nucleotídeo é a unidade básica, fundamental da constituição do DNA, mas a gente consegue repartir ele ainda em 3 pedacinhos menores, tá? O fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, certo? Só que se eu tirar um fosfato aqui, ele já não é mais um nucleotídeo. Se eu tirar o açúcar, também não é mais um nucleotídeo. Bem, então vocês concluíram que as bases nitrogenadas são diferentes. A base nitrogenada é só esse pedacinho aqui. A gente separa os nucleotídeos em 2 categorias diferentes, em purina e pirimidina, pela largura das bases nitrogenadas. A adenina e a guanina são mais larguinhas, em comparação à citosina e à timina. Isso aqui parece bobinho, mas uma é só um pouquinho mais larguinha que a outra. Mas esse só um pouquinho lá no mundo nanomolecular faz muita diferença. Essas 2 meninas aqui de cima, elas são bem mais largas em comparação a essas 2 aqui de baixo, certo? Então, dentro das purinas, adenina e guanina, dentro das pirimidinas, citosina e timina. A última coisa que a gente discutiu na aula, que é super importante para o futuro da matéria genética, é que o mundo ele pode ser ordenado por questões didáticas de várias maneiras diferentes, né? A gente pode falar de norte, sul, leste, oeste, a gente pode falar de cima, baixo, esquerda, direita. Tem várias maneiras, ou por graus, né? 0 graus, 180, 90 graus. Por definição, gente, a genética ela é sempre ordenada, e nós vamos falar a partir desse momento agora, toda hora em 5 linhas e 3 linhas. O 5 linhas estava aqui, o 3 linhas estava ali. O 5 linhas está aqui e o 3 linhas está ali.
Tá? A gente não vai falar em horizontal ou vertical, a gente não vai falar em cima-baixo, em esquerda-direita, porque isso pouco importa na genética. Vejam, eu estou trazendo aqui para vocês uma tela 2D, eu estou achatando aqui um nucleotídeo, eu vou achatar as células, quando eu for mostrar para vocês, eu vou achatar o DNA. Mas o mundo que a gente vive, o real, onde a gente está, ele é 3D. Cada vez que aparecer um núcleo aqui numa figurinha minha achatado, vai aparecer uma célula desse jeito e um núcleo aqui no meio. Imaginem essa célula com uma bola de basquete, uma bola de vôlei, de futebol, tá? Algo esférico, redondo, 3D. E o núcleo seria o centro da bola, a câmara lá onde a gente enche. Nem sei se as bolas modernas têm câmara, acho que tem. Onde a gente enchia para ela ficar, né, para a gente poder jogar. Tá? Então, da mesma maneira, esse nucleotídeo que vocês estão vendo achatado aqui, essa guanina bonitona, ela é 3D no mundo real. Ela tem uma terceira dimensão aqui. Então, a genética trata sempre a orientação 5' para 3', sem se importar se o 5' está para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para noroeste, para sudeste, certo? E de onde que vem esse 5', 3'? Para isso, vocês têm que focar no açúcar, na pentose. Nesse carinha aqui que eu estou circulando agora. Ó, tá aqui o nomezinho dele. Ele é um açúcar, né? É uma desoxirribose. A gente vai ver isso mais para frente. É o nome que dá origem a qualquer açúcar que constitui o DNA. Mas ele também é chamado, às vezes, no livro, de pentose. Por quê? Por que ele é chamado de pentose? Por uma questão de química orgânica. Ele é um açúcar que tem 5 carbonos. Aqui está, ó. Aqui está um carbono, aqui tem outro carbono no pontinho vermelho, aqui tem outro carbono, outro carbono, outro carbono. Então, a IUPAC, lá, os órgãos específicos da química definiram que esse aqui é o carbono número 1', esse é o carbono número 2', esse é o carbono número 3, o número 4 e o número 5 está aqui. Tá? Isso é definição. Então, gente, como ele está aparecendo bonitinho assim para vocês, é a maioria das vezes que ele vai aparecer no livro, porque o livro é 2D. Nesse exemplo aqui da adenina, a gente está vendo o 5' aqui e o 3' aqui. Então, isso seria desenhado para vocês dessa maneira assim. 5' está para cima em relação ao 3', tá? Essa fitinha aqui para representar o DNA. Ah, mas eu quero inverter isso aqui, de ponta cabeça aqui. Vou virar completamente esse nucleotídeo. Ele vai ficar algo parecido com isso aqui, assim. O oxigênio aqui. Agora, nesse exemplo, 5' está... Não vou conseguir escrever de ponta cabeça. 5' está para baixo em relação ao 3'. Então, a fita de DNA lá no livro de vocês estaria desenhado assim. Ou seja, todo aquele 5', 3', a gente vai falar, mas o funcionamento da DNA polimerase é de 5' para 3', o funcionamento da RNA polimerase é de 5' para 3'. É só relacionado a esses dois carinhas aqui. Beleza? Depois, se tiver problema com isso lá no futuro, me relembrem, eu volto aqui nessa figurinha e a gente discute isso aí de novo. Mas se vocês já entenderam agora que é só uma questão de orientação do jeito que esse cara aqui está desenhado na molécula de DNA, sensacional. Já se ganha bastante tempo no estudo de vocês aí. Gente, então, primeira coisa que a gente sabia do DNA, ele é muito importante, ele é o responsável pela hereditariedade, ele é a molécula da vida, ele é sempre constituído de 4 nucleotídeos diferentes. Outra coisa que a gente aprendeu muito sobre o DNA lá no começo da década de 50. Foi um experimento conduzido, ou vários experimentos conduzidos por um cara chamado Edwin Chargaff. Mais do que decorar quais são as regras de Chargaff que estão aqui escritas, bem mais do que decorar isso, eu quero que vocês entendam o racional por trás do experimento deles. E o racional foi o seguinte: como era o formato da molécula de DNA? Tá? Ninguém sabia isso na época, o formato 3D, certo? E nem sabia-se se a molécula de DNA era uma única fita de nucleotídeos, ou se eram 2, ou se eram 3 em forma de triângulo, ou se eram 4, um quadradinho de DNA. Então o Chargaff decidiu, de uma maneira bem engenhosa e bem inteligente, fazer o quê? Pegar diferentes células, tá aqui a Escherichia coli, uma bactériazinha, Diplococcus pneumoniae, outra bactéria, micotuberculose, outra bactéria, fungo, células do ouriço do mar, célula de rato, harém, que é outro tipo de um roedor também, células de humanos, de órgãos diferentes. Tá? Ele pegou um monte de célula de local diferente e ele falou, eu vou extrair o DNA de cada uma delas e vou contar. Vou contar qual é a proporção, qual é a quantidade
que tem em cada uma das células de adenina, de timina, de guanina e citosina, certo? Então, esse foi o experimento dele. Claro que é extremamente difícil fazer isso, ainda mais na época, mas de maneira bem resumida, que é o que interessa para a gente aqui nesse momento. Gente, vamos lá. Acho que é bem fácil para vocês perceberem. Vamos pegar aqui a levedura, tá? O fungo, para começar. O fungo tinha 31% de adenina, 32 aqui, quase 33 de timina, 18, quase 19 de guanina e 17 ali de citosina. Olha só como é muito parecida a quantidade de guanina e citosina. Olha só como é muito parecida a quantidade de adenina e timina lá no fungo. Será que isso é verdade na bactéria? Vamos pegar aqui a bactéria da tuberculose. 15 de adenina, 14, quase 15 aqui, arredondando de timina, 35, 35. Opa, de novo, muito parecido guanina com citosina e muito parecido adenina com timina. E esse padrão se repete lá em seres humanos, ó. 30, 30, 31 ali, 19, 18, 19. 30, 30, 19, 19. Esse padrão se repetia todas as vezes que ele fazia. Ah, mas por que não é exatamente igual? Porque pensem na dificuldade de extrair o DNA, quebrar esse DNA em pedaços menores, que seriam os nucleotídeos, e contar tudo isso. Coisa de maluco, né? Nem, a gente não enxerga o nucleotídeo direito até hoje, imagina ele lá na década de 50. O que ele postulou foi, então, se sempre a adenina é parecido na sua quantidade com timina e guanina sempre parecido na sua quantidade com citosina, provavelmente a molécula de DNA é composta por duas filas. Existe um pareamento específico, existe uma obrigatoriedade de sequência de DNA em uma fita em relação à outra da mesma molécula. O que isso quer dizer? Que se algum organismo tivesse numa fita adenina, 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 obrigatoriamente ele teria que ter na outra fita timina, 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 timina. Se o organismo tivesse em uma das fitas citosina, 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 obrigatoriamente na outra fita ele teria que ter guanina, guanina, guanina. Tá? É isso que as leis de Chargaff querem dizer. Eles sugerem pela primeira vez que a molécula de DNA são duas fitas, uma fita aqui e a outra fita aqui, e que existe um pareamento específico entre as bases. Isso aqui deixou o pessoal de cabelo em pé na época, por uma questão muito simples. Nós falamos na aula passada que o pessoal achava que as proteínas eram a responsável pela hereditariedade, porque existiam 20 aminoácidos diferentes. Quando se descobriu que o DNA era a molécula responsável pela hereditariedade, ele tem apenas 4 nucleotídeos diferentes. Isso aqui reduziu um monte a possibilidade de combinações diferentes da molécula. É muito mais fácil combinar 20 aminoácidos e fazer muita coisa diferente do que combinar apenas 4 nucleotídeos para fazer coisas tão diferentes. Nós e o arroz, por exemplo, nós e o alface. Agora, o Chargaff ainda vinha com mais uma pedra na mão. Ele dizia que não é só o problema de ter 4 nucleotídeos, eles ainda se combinam em um pareamento específico. Sempre A com T e sempre G com C. Ou seja, diminuiu ainda mais a probabilidade de variação da molécula de DNA. Tá? Então, o pessoal ficou super assustado isso aí na época. Mas, enfim, o experimento de Chargaff foi publicado, foi repetido, foi avaliado pela comunidade científica e era isso aí mesmo, não tinha para onde correr.